Bom dia! Bom dia, Ló. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente? Estamos aqui com um rapaz fantástico, mas antes de apresentar, esse rapaz é Paulinha. Vamos nos apresentar? Certo, Você foi escolhida. claro. Pode se apresentar. Ok. Olá, todo mundo. Meu nome é Ana Paula, eu sou locutora e apresentadora. Gente, que chique. E advogada? E advogada. Gente, bom dia. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou co-criadora do Café Delas, consultora, marketóloga e também sou vendedora da marca Junesse. E temos aqui conosco um grande amigo, longa data do maridão. Bastante determinante. E uma data boa, nós também, né? Nós também, uma data boa também, nós dois. O Wallace Armani, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, meu nome é Wallace, né? Como a Lorena falou. Eu sou daqui de Belo Horizonte. Estou hoje quase completando 45 anos. Ok, com essa cutis? Genética. Deve estar com Você muito toma colágeno. colágeno do Junesse? Não, é não beber, não tomar nada alcoólico, não como carne, não fumo. Meu Acho Deus! que ajuda. Genética, né? 45? Quase. Agora em julho, 45. Na Paula, só quando a pessoa é nova que ela fala a idade, você sabe, né? É. Aparentemente nova. Aí ela fala com prazer. Mas pode Então, falar. é interessante eu começo falando a idade porque hoje eu trabalho, né, com línguas estrangeiras. Na verdade, é um pouco da minha formação. Academicamente, eu estou na fase de conclusão. Passei recentemente pela qualificação, na fase de conclusão da minha dissertação de mestrado, que eu defendo agora no mais tardar até setembro. Olha. Não é na área de línguas, na área de sociologia política, e que eu faço estudos sobre democracia, crises democráticas e processos de impeachment. É um rolo É mesmo? compressor aí. Um dia você volta para falar sobre Claro. isso. E aí minha ideia é terminar o mestrado e já emplacar o doutorado na mesma linha de pesquisa, para tentar aprofundar o meu tempo. E onde que você faz? Eu sou de Belo Horizonte, mas eu faço no Rio de Janeiro, pelo UPERJ. Mas a ideia é tentar talvez agora o doutorado, se der certo lá no Rio também, ou aqui em Minas pela UFMG. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. É o famoso assim, o que eu passar eu vou. Claro. Ô, Wallace, mas E- conta então. Você nasceu em BH? E aí eu nasci em Belo Horizonte em 77, sou de uma família, vamos chamar assim, uma família de classe média baixa, eu acho que era o padrão do Belo Horizontino, né? Pais que não tiveram formação superior, mamãe costureira, papai ex-militar e depois vai trabalhar como representante comercial. Papai infelizmente já é falecido. Mas desde criança morava num condomínio, né, na Zona Leste, um condomínio daqueles habitacionais, né, que era geralmente funcionários públicos Sim. que tinham Aham. imóveis ali. E ali Qual bairro? no agronômico, próximo ao horto ali, ao horto sim. florestal da Aham. UFMG. Aham. E aí aos 14 anos, eu tive interesse já na infância de querer aprender línguas, então aos 10 anos de idade, ainda era Guerra Fria, falei pro meu pai, quero aprender russo. Essa história eu sempre conto que eu acho que é interessante. O papai tomou um susto, né? 10 anos? Com 10 anos de idade. Por que russo, né? A impressão que eu tenho, a memória que eu tenho afetiva mais distante em relação a isso, que eu consigo ter mais palpável, é que eu tinha visto um comercial de televisão em que uma menininha falava em russo na propaganda e na época se ensinava russo em Belo Horizonte. Aí eu virei pro papai e falei assim, olha, eu quero aprender russo. Meu pai tomou um susto, porque como que essa criança em 1987 isso, estávamos ali naquela situação entre Estados Unidos e União Soviética. Ele falou, não, você tem que aprender inglês primeiro para depois qualquer outro idioma. Aí eu travei no tal do inglês, tomei birra. É mesmo? Porque é uma criança que queria aprender russo, não queria aprender inglês. Que loucura. Os anos se passaram, meu irmão tinha, um pouco mais velho que eu, ele tinha aulas particulares de inglês em casa. E o professor, que era um vizinho nosso, ia lá, dava aula de reforço para o meu irmão. E eu ficava ouvindo eles tendo aula. Só que eu já tinha contato, assim, mínimo com a língua inglesa, porque eu gostava de ouvir música, então você acabava, criança, eu pegava álbum do Lennon, dos Beatles, enfim, de outros autores, do Queen, e ficava memorizando aquelas letras de música, desde criança. E aí, com esse professor lá em casa, eu vi que ele sabia outros idiomas. Aí, nessa brincadeira, eu falei assim com eles,
Ele falou que sabia grego, sabia um tanto de idioma. Eu falei assim, O professor era poliglota. era poliglota. Aí eu falei com ele assim, você sabe grego? Ele falou, sei. Eu gostava de mitologia, menino gosta dessas coisas, da mitologia. Ele falou assim, sei. Você pode me ensinar? Ele tomou um susto. Eu já tinha uma informação prévia, que apesar da minha idade, naquela não existia internet, mas que o alfabeto cirílico, que é usado no russo, fazendo uma conexão com meus 10 anos de idade, era baseado, de certa forma, tinha empréstimos do alfabeto grego. Eu já tinha esse conhecimento naquela época. Nossa, Sim. eu não sabia disso. Sabia, Ló? Não. Que interessante. Não sabia. E aí eu falei assim, então é uma forma de eu me aproximar também um pouco dessa cultura, né? Esse cara começou a me dar aula, a primeira coisa que ele me fez foi me enviar por carta, foi correspondência, ele me enviou uma carta com uma coisa que estava em inglês na época, chamado Árvore das Línguas Indo-Europeias, Árvore Genealógica das Línguas Indo-Europeias. Foi a primeira lição que ele me deu, em que eu comecei a ver as conexões entre o inglês, entre o italiano, entre o português, o grego, o latim, o russo e outras línguas. Eu fiquei deslumbrado. E aí aos 14 anos eu começo a ter aulas de grego com ele, de grego clássico. Na adolescência era ainda um pouco complicado, porque menino às vezes quer brincar na rua, quer ver televisão, mas aos trancos, em barrancos eu fui aprendendo aquele idioma. Depois eu fui estudar aquilo sozinho, também aprender um pouco do grego moderno. Você é autodidata? Fui. Então. E a partir daí eu comecei a ter interesse por outros idiomas, mas de fato meu primeiro idioma estrangeiro foi o grego clássico, né, que me permitiu ler autores na língua original. Quantos anos? Com 14. 14 anos. Então, nessa brincadeira, quando eu começo falando que eu tenho quase 45, é para falar o seguinte, hoje eu trabalho com idiomas, né, com ensino e com tradução, já há mais de 10 anos. Mas eu estudo idiomas há 30, 31 anos já. Que é o tempo em que eu dedico desde os 14. E, como você disse aí, o professor te mostrou a árvore genealógica das línguas. Quer dizer, uma maneira de introduzir o estudo da língua bem diferente. Né? Muito diferente, A muito gente não vê diferente. isso. E isso é uma coisa que eu faço com meus alunos às vezes. Eu tenho tendência a falar assim, mesmo uma turma de inglês básica ou talvez intermediária, e mesmo que a aula já seja em língua inglesa, eu gosto de explicar às vezes conexões entre idiomas indo-europeus, por exemplo, que é hoje o que eu mais estudo. Os idiomas que eu tenho contato hoje são todos indo-europeus, depois eu posso falar sobre isso. Você pode começar a falar se quiser. E Muito legal. eu faço essas conexões, mostrando assim, olha, tá vendo essa palavra aqui, ela tem no idioma tal de tal forma, ou essa pronúncia, ela tem uma razão, porque ela tem influência disso, daquilo outro, ou a ortografia dessa palavra, ou essa construção gramatical, essa estrutura, ela também ocorre nos idiomas tais. Então eu consigo hoje fazer paralelo entre idiomas vários, durante uma aula, por exemplo. Hoje eu dou aula de outros idiomas, não só o inglês, então eu consigo fazer Fica essa uma aula forma. riquíssima. Fica. Eu tô Você pensando. você inflaciona o mercado. Nossa, um professor assim não é um privilégio. É um Sim, privilégio é muito mesmo. diferente, é muito diferente. Mas me explica aqui. Aí você começou a estudar o grego clássico, Sim. 14 anos. Sim. Aí você terminou o ensino médio. Aí durante o ensino médio eu já comecei também a aprender inglês. Ah, tá, Porque já durante. aquela birra que eu tive com criança foi passando, né? Acho que lá para 94, 95 eu já comecei a aprender inglês e fui Sim. me virando, porque acabava que eu estava num ambiente profissional e também de estudo que frequentavam muitos estrangeiros. Sim. E às vezes me usavam como bucha de canhão, vai lá, o Alan se comunica com essa pessoa. Então eu fui meio que o cobaia dos meus amigos, só que isso foi me ajudando a soltar a voz, a melhorar minha entonação, melhorar minha pronúncia, não ter medo de errar. Que isso aí é tudo. Então eu fui ficando assim mais desencanado com isso, a um ponto em que eu podia já me comunicar nesse idioma ou outros idiomas, né? Perfeito. Então, por exemplo, o russo, que é aquele idioma que eu quis aprender com 10 anos de idade, anos depois eu vim estudar e hoje eu dou aula de russo, inclusive, e traduzo. Nossa, sério? Ai, gente, russo, tá, gente? Você dá aula de russo e traduz? Traduzo. Loucura. Eu estudo russo desde 2009, Ah, lá se vão aí 13 anos. Tive uma experiência curta na Rússia em 2017. Eu fui para Intercâmbio? Não, eu na verdade estava... É uma história que eu vou ter que puxar então, outra. Ok.
retrocedo um pouco no tempo. Em 2015, eu procurava um professor ou professora nativos de russo em Belo Horizonte para poder praticar a conversação. Eu estudava desde 2009. Acho que eu lembro disso. Eu estudava desde 2009. Nesse momento, eu encontro uma professora, ligo para ela e falo, me apresento, meu nome é fulano de tal, quero praticar a conversação. E ela me explicou que, não, eu não sou nativa. Eu falei, mas de onde você é? Ela falou, sou da Lituânia. Isso aqui é uma parte importante da minha história. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, Lituânia, isso foi União Soviética. Então eu concluí que ela tinha o russo basicamente como uma nativa. Era uma pessoa bilíngue que criou, que ela foi crescida num ambiente bilíngue. Coincidentemente ou não, ela também era professora de inglês. E aí a gente conversando, fechamos um pacote de X aulas por um semestre. Eu falei com ela, eu quero ter tantas aulas só de conversação. Num primeiro momento que eu chego à casa dela, ela acha que eu era um aluno básico, que estava começando a entender o que era as letras do alfabeto russo. Eu falei assim, não, a gente já pode começar a conversar. E aí ela viu que já tinha uma desenvoltura. Só que quando ela falou que era da Lituânia, eu guardei aquela informação. Sim. Porque eu tinha uma informação prévia de que lituano era a língua indo-europeia, vamos lembrar daquela árvore genealógica lá do meu passado, que era a língua indo-europeia viva, mais antiga do mundo, tendo proximidades aí, ou muita proximidade com línguas como o grego clássico, o latim clássico, o hitita e o sânscrito. Então, o lituano é a língua que é falada hoje, indo-europeia, só que ela tem a maior longevidade e ela mantém estruturas arcaicas como de línguas como o sânscrito, por exemplo. Quando ela falou isso, eu pensei, opa, tá aí uma oportunidade que eu tenho. Sim. Então, durante aquele primeiro semestre de 2015, eu estudei russo com ela, fizemos aulas de conversação. Quando terminou o semestre, eu falei com ela o seguinte, olha, eu quero continuar tendo aula contigo, mas eu não quero mais trabalhar o russo, eu quero estudar lituano, que é a sua língua mãe. Ela, Wallace, eu não dou aula disso, eu dou aula de inglês e de russo, nem saberia por onde começar. Eu falei com ela assim, olha, Agnes é o nome dela, Agnes, você pode me dar aula do jeito que você quiser, da forma que você achar que convém, e eu vou sistematizando o estudo por fora. Gente! Autodidata. Só que aí eu coloquei uma condição para ela. Eu falei assim com ela, olha, eu quero que você me dê as explicações e eu vou te fazer as perguntas iniciais em russo. Porque aí eu vou manter o meu nível de conversação do russo e vou, através do russo, aprender a língua-alvo, que é o lituano. Aí ela falou, ok. Então, no primeiro ano, nós tivemos aulas de lituano em russo. E no segundo ano, ela já tirou completamente o russo e manteve só o lituano. Então, no segundo ano, eu já falava com ela em lituano integralmente. Com aulas de 2, 3 horas de duração cada, quando eu ia para casa dela. Nas férias, eu ia para casa dela de segunda a sexta, ficava lá 2 horas todo dia, até que no final de aí já em 2017, que é quando eu volto lá, eu vou para a Lituânia, fico lá cerca de 7 semanas para fazer imersão linguística, e aí eu coloquei na minha cabeça, na Lituânia eu não vou falar inglês, a não ser que seja com turistas que nem eu. Então eu fui para a Lituânia para conversar com os locais em lituano, para poder praticar o máximo possível. E da Lituânia eu fui, tanto a Rússia quanto a Letônia, que são vizinhos ali, na verdade. Então aí eu fui para aproveitei e fiquei 5 dias na Rússia, num local chamado Kaliningrado, e pratiquei bastante. Wallace, nós vamos só fazer um intervalo. Você grava aí? Onde nós paramos? Claro. Então tá bom. Voltamos já, gente. Voltamos! Onde que eu te parei, Wallace? No momento em que eu fui para a Lituânia, fiquei lá 7 semanas e... e lá foi uma coisa interessante, porque... Mas você continuou com a aula dela? Ou não, aí eu estava fazendo aula com ela, fui para a Lituânia, fiquei esses 7 semanas, retorno ao Brasil, ainda tive algumas aulas com ela e ela tomou um susto, porque quando eu voltei ela falou assim, você é outra pessoa, porque eu estava falando a língua dela num outro nível. É isso. Lá as pessoas do local se assustavam comigo, porque ninguém que é turista, mesmo quem trabalhe ou estude na Lituânia, geralmente fala inglês. A população toda fala inglês muito bem. Então, é muito raro alguém aprender lituano. Porque a gente vai pelo mais fácil, né? Vai pelo mais, a via mais simples, né? Pelo confortável. E lá as pessoas que me respondiam em inglês, eu falava assim, por favor, volta aqui para sua língua. Eu já cortava e já
E aí eles viam que eu estava me esforçando, eles gostavam até. Sim. Então eu virei meio que um bichinho de estimação da população local, assim, E lá que eu eles frequentava. são simpáticos? Super. É um dos povos mais amáveis que eu já É conheci. mesmo? Que É. delícia. Agora eu queria voltar um pouquinho lá Sim. atrás. Que aí teve o ensino médio, né? Sim, Você sim. aprendeu inglês. Sim. Aí a faculdade você já entrou de cara? Não, o que eu fui fazer? Eu fui estudar música, eu estudei música há muitos anos. Ah, também? Né? É, Gente. Então você é músico? Sou. Qual que é o seu instrumento? estudei violino. Coisa Eu estudei simples. violino, estudei composição, estudei regência. Bem assim, tem tudo a ver com russo, É. tem tudo a Tem. ver com... O ambiente em que eu falei que eu trabalhava, que o pessoal me Aham. usava como bucha de canhão, era exatamente no Palácio das Artes. Ah, Que a gente recebia muito músico de fora do Brasil, e para algum maestro que ia fazer um masterclass ou que ia dar um concerto aqui, eu ia lá na cara de pau e conversar com essas pessoas. Então, de 94... você tem a impostura na voz É. bem... E o bom é que era o inglês técnico, né? Porque você era músico, Era. porque não adianta falar. É dentro daquele assunto. Isso é fundamental. Todo o jargão da Isso. música. Então, de Aham. 94 a 2009, eu estive imerso no meio musical. Eu comecei a aprender russo, tem a ver com isso. Porque em 2008 para 2009 eu recebo um convite para ir para Moscou trabalhar à frente da orquestra Sergei Prokofiev, de Moscou, que é uma orquestra estatal. Não, peraí, repete. Não. Sergei Prokofiev. Serguei, eu sei falar. Olha a pronúncia. Prokofiev. Isso, Prokofiev. Isso. Pra café. Ai, Aqui a gente. gente chama de Sergei Prokofiev, né, no Brasil. Vamos aprender e- alguma coisa, né? Da e- pronúncia. Eu tive essa oportunidade, acabou que essa realização lá, a negociação não foi para frente. Eu teria inicialmente uma intérprete que falasse inglês comigo. Aí eu falei, não, vou aprender a língua local deles, lembrando meu sonho de infância. E acabou que essa viagem não aconteceu, mas eu coloquei na cabeça que queria estudar. Entre 2009 e 2010, eu, de certa forma, abandono a carreira musical, apesar de ainda ser muito jovem, eu estou com 44, fui em 2009, 2010, eu estava com pouco mais de 30 anos, 30, 32 anos. Eu tive assim dentro da música, eu consegui obter ganhar um certo espaço que não era muito comum. Então, com 26 anos, eu escrevi minha primeira ópera, por exemplo, sendo o primeiro compositor do estado de Minas Gerais a compor ópera, o mais jovem do Brasil. Sério? A Funarte, na época, me considerou o compositor mais Osmose jovem, na arte. Parabéns. Vamos encostar aqui. o mais jovem do Brasil. Nossa. Então, eu com 23 anos já estava regendo a orquestra, então foi muito rápido o meu processo foi tudo muito rápido. Só que aí, ao mesmo tempo que foi rápido a minha ascensão, foi rápido também para eu poder falar, não, agora eu aposento. Até brinco com meus amigos hoje, não, eu sou meio que aposentado. E aí eu peguei as línguas, que eram meu hobby, música era minha carreira, e inverto essa equação, transformando música em um hobby. Hoje eu só escuto música, não faço mais nada, e línguas eu comecei a trabalhar de uma forma que aquilo pudesse se tornar meu sustento. Então, eu começo a dar aula em 2010 num programa do governo do estado, junto à prefeitura de Ibirité. Por 2 anos eu fui trabalhar ali, fui responsável por poder elaborar o material didático para os outros professores em 9 municípios. Não só De inglês. Ibirité, não só Ibirité, Ibirité mas era onde eu trabalhava, mas esse programa era um programa chamado Poupança Jovem, era um programa estadual. estadual. Ah, tá. Sim. E aí, professores de Ibirité e de outros municípios usavam o material que eu desenvolvi. Então você dava aula ou capacitação para professores? Para os não professores e para os alunos. Eram alunos de ensino médio. Então, assim, a parte a elaboração do material didático, por exemplo, toda a parte teórica foi eu que elaborei. Eles me contrataram para fazer esse trabalho. Dentro de um instituto aqui de Belo Horizonte chamado Instituto Yara Tupinambá, que tem a Yara Tupinambá Artista Plástica como sua fundadora. E esse material, só eu te interrompendo aqui, porque eu fiquei Claro. muito curiosa. Você foi contratado para fazer esse material, Sim. mas você você poderia usá-lo depois? Sim, claro. Não é uma coisa que ficou restrita ao programa. Olha, então você fantástico. tem Tenho. Usa e pode Às vezes quando é um atualizado. aluno que está começando, eu às vezes até falo assim, então esse material aqui que tem muito conteúdo bacana, eu passo para o aluno.
que é seu. Mas Nossa. Esse material é como se ele ficasse patenteado no seu nome? Não, porque não teve nada que Tem um regularizasse livro. isso. Mas É tem um uma livro. apostila que eles falaram assim, você faz e os professores vão ter que adotar Entendi. esse material seu. Entendi. Nossa. Então foi uma coisa muito legal, assim. Então eu comecei a dar aula dessa forma. Eu já dava aula particular de línguas estrangeiras desde 2006, inclusive eu dava aula de grego clássico, Ah, tá. que foi o idioma que eu aprendi primeiro. Aham. Mas assim, era para amigos, era uma coisa muito assim, menos densa, menos séria, vamos dizer assim. Em 2010 eu começo a trabalhar nesse programa. E aí, em 2011, eu começo a dar aula de italiano também e começo a trabalhar com tradução, tanto de inglês e italiano. O Marcelo, né, Meu marido. vai me convidar, eu acho que em 2013 ou 2014, para fazer um trabalho de tradução para Isso. Magnesita, Aham. para o russo, inclusive, de algumas lâminas de apresentação de PowerPoint. Eu lembro disso. Você lembra Lembro. disso? Para uma equipe que era, parece que de engenheiros da Ucrânia ou da Rússia, não me lembro bem, que fossem fazer uma apresentação lá porque eles estavam querendo implementar uma magnesita na Rússia ou na Ucrânia, agora eu não lembro exatamente onde. Aí você fez esse E eu fiz esse trabalho, eu fiz umas 2 ou 3 vezes com o Marcelo, junto com o Marcelo. E nesse inteirinho eu fui começando a estudar outros idiomas, igual eu aprendi o lituano, foi o idioma que eu aprendi talvez mais rápido até aquele momento. Mas eu tive mais de 300 horas de aula, eu fui para o país, fiquei quase 2 meses lá, eu estudava todos os dias, que é uma coisa que eu falo para meus alunos, gente, estudar é todo dia, idiomas não é igual matemática que você faz Sim. para a hora da prova, que você faz um exercício, não é assim. Igual música, né? Exatamente. Todo dia. Exatamente. E Tem que respirar, né? Exatamente. Respirar o idioma, respirar a música. E ele muda, né? E a música, ela me ajudou nisso, porque a disciplina que eu tive, obtive e conquistei com o meio musical, que você já chegava a estudar 12 horas de violino por dia, por exemplo. Sim. É pesado, porque é Sim. uma carreira muito pesada. Estudava 13 horas de composição, 12, 13 horas de regência. Então eu transferi isso para a música, para as línguas. Eu estudava, Essa disciplina. eu estudava línguas, quando eu podia, eu estudava língua 3, 4 horas por dia, todo dia. Russo, por exemplo, meu primeiro ano de russo, foram estudos sistemáticos de 3 a 4 horas por dia. Nossa. 3 a 4. Horas por dia. Isso. Com 3 meses, eu já consegui me corresponder via e-mail com o contratante da orquestra, em russo. Vou fazer igual a Lorena. Né? Osmose linguística. Osmose linguística. Nossa, você tem que virar consultor de não só de línguas, mas De que, Paulo? de estudo mesmo. Sim, Ensinar de como carreira estudar, acadêmica. né, como ter disciplina. Quem sabe você não vem aqui um dia Pode fazer ser. uma capacitação? É. pra gente? Topo. Sério? Deixa eu te falar uma coisa. Top. Só uma Dá observação. dicas de como estudar. Sim. Uma observação Com dos amor. ouvintes. Porque a Ana Paula, gente, é minha amiga há muito tempo, mas ela também morou fora, professora de inglês. Eu sou tradutora formada, não praticante, lá de 94. Isso aqui para nós duas, eu tenho certeza que para a Ana Paula também, né, Paulinha? É muito forte o que você está falando aqui, porque eu vou falar com vocês. Falar uma outra língua fora a nossa língua mãe já requer disciplina, requer muita vontade, porque não é um lugar agradável para ninguém. Você falar, eu falo assim, 90% das pessoas não é um lugar agradável. Sim. Às vezes a pessoa aprende um segundo idioma por obrigação. Né? O seu caso, por exemplo, o seu pai queria que você aprendesse um, mas você queria outro, deu um bloqueio, Bloqueou, né? sabe? E aí você começou pelo grego, Uma coisa fora algo do comum. muito surreal. E assim, a admiração que eu tô tendo aqui pelo seu... Tô falando da língua, não tô nem falando da questão da música, porque eu estudei música também. Nós estudamos, né, Paulinha, lá no Santa Marcelina. Você estudou lá 4 anos ou mais? A gente estudava flauta. Flauta, né? Mas Em partitura de estudando- piano. em partitura. Não E era era nada. obrigatório, que é uma Obrigatório. coisa que atrapalha. Principalmente Essas criança. coisas tem que ser uma coisa Porque muito eu me mais lembro Sim. das provas de flauta. De flauta, que a gente tinha as que fazer. arguições, né? Nossa, Era bem puxado. era um horror. Então, assim, olha, eu estou impressionada. E olha que eu te conheço, hein? A gente conversa e tal, mas eu estou impressionada com tudo que você falou aqui, tá? Parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns. E dedicação, né? Puxa E vida. não é regra, isso é exceção. Exceção. Então, você tem que passar isso para as pessoas. Sim. Eu falo com meus alunos muito, assim, Nossa. independente do idioma. Hoje eu ensino 5 idiomas diferentes. Só 5. Eu falo com todos eles, independentemente do nível, se é iniciante ou se é avançado. Vocês têm que ter contato com o idioma.
se cercar do idioma. Ah, não tem condição de ir para outro país, eu fui ter condições de fazer isso na Bem vida mais velho, adulta. né? Na vida adulta eu já. também fui na vida adulta. É. Eu aprendi inglês na adolescência. Eu também na vida adulta. Ou Na né, vida adulta. quando criança. Então mais assim, velha. hoje eu tenho, felizmente eu tenho condições de poder fazer uma viagem aqui e ali, que me permite também abrir esse campo, né? E fazer a imersão linguística, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu conheço os países das línguas que eu estudo, então eu vou aos poucos conhecendo esses países. E hoje tem as facilidades, a internet. Sim. Né? É mais fácil, mas eu uso a internet para tudo. Eu tenho em casa uma coleção de 213 dicionários físicos, que eu baixo 213. Não, isso não é coleção, isso já virou uma biblioteca. É. Você tem que abrir para o público. Quantos idiomas, você sabe? São 52 diferentes. Porque tem uns que são... Às vezes eu tenho, por exemplo, assim, 33 que são só de língua inglesa. Não, de língua inglesa, 33. Aí eu tenho 27 só de língua russa. Aí eu tenho, tipo, 23 só de língua italiana. 10 só de língua portuguesa. Na própria língua? Depende, às vezes é Inglês, russo-inglês, russo-italiano, eu tenho vários. Porque aí você vai treinando, É, né? aí eu tenho, por exemplo, dicionário de alemão-húngaro, dicionário de grego-português, grego-italiano, grego-francês, francês, inglês, alemão. Uma biblioteca raríssima. Nem Não tem. faculdades Não é de maior línguas. que o das faculdades locais. isso Aqui, que eu tô é maior. pensando. Inclusive, nós vamos dar um intervalo. Claro. Eu quero falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Voltamos já, tá? Café delas. Café Vamos delas. lá. Wallace, uma observação. O trator intérprete que eu fiz na Milton Paiva era um curso muito caro para a faculdade, porque tinha mestres e doutores, em 1990. E aí, teve uma coisa muito boa que a gente viveu lá na grade curricular, que foi fantástico, que eu estudei fonética. Poucas pessoas estudaram fonética. A minha fonética simplesinha daquela época, eu consigo pegar o fonema e saber a pronúncia nas línguas que tem Pelo IPA, né? aquele fonema, certo? Agora me diz, vamos saber seus números. Quantos idiomas você consegue se comunicar hoje? Tá, então eu posso fazer uma resposta um pouco diferente. Pode. Eu já estudei pelo menos 20 idiomas diferentes, em que eu consigo, pelo menos, pronunciar aqueles idiomas. Então, talvez uns 25. Pronunciar? Minimamente. Ok. Tá? Minimamente. Desses Então, eu 20. conheço 7 sistemas de escrita diferentes. E de entender esses 25? Porque Vamos chegar lá. Vamos Então, lá. assim, desses mais ou menos 25, mais de 20, Ah, eu conheço 7 sistemas de escrita diferentes. certo. Tá? Aí entre a escrita românica latina, que é a nossa, a helênica do grego, É isso que eu a queria semítica saber. do hebraico, a escrita ideográfica do mandarim, que eu estudei mandarim um tempo, a escrita hieroglífica do egípcio antigo, que eu estudei, linear B, que é uma língua que era falada na região de Micenas e Creta há 3.000 anos, Gente, o cirílico com o russo, com o macedônio, com línguas como o sérvio, por exemplo. Então eu conheço bem aquele sistema de escrita. isso é o sistema de escrita. Sistema de escrita. 7. Aí, trazendo para a nossa realidade hoje, Ah. eu só tenho contato, apesar que eu estudei línguas de outras famílias linguísticas, Certo. família sino-tibetana, família maia, família australásica, enfim, outras famílias. Eu hoje só estudo e tenho contato com línguas indo-europeias. Lembra daquela arvorezinha lá dos meus 14 anos? Sim. Dessas línguas indo-europeias hoje, eu faço parte de uma associação chamada RAIPIA, Associação Internacional de Hiperpoliglotas, e que nessa O que associação significa? Hi. The International Association of Hyperpolyglots, Associação Internacional de Hiperpoliglotas, Ok. em que eu entrei para a associação há um ano, em 13 de junho de 2021, falando pelo menos 6 idiomas estrangeiros. Esse falar é escrever, comunicar? Basicamente. A gente tem que conseguir se comunicar oralmente Escrita e escrita. Sabe por que eu falo isso? Sim. Eu formei tradutor e intérprete de Sim. inglês. Ok, um idioma. Sim, Mas já ser intérprete de inglês é outra história. é outra lógica. Tanto que eu fiz, a gente fez um teste no Rio, na questão lá de filmes, Sim, sim. fizemos na Luziana Lano um teste aqui também. A legenda, né, gente, para quem não sabe, nós temos um espaçamento ali de caracteres que você tem que seguir, e você tem que traduzir, fazer sentido. É um trabalho delicado. É muito difícil. Trabalho delicado.
legendagem como eu trabalhei. tradutora, que eu trabalhei uma época, né, muitos anos atrás, século passado, como tradutora, o bom, que eu sabia mesmo, era a escrita, muito boa, e me comunicava bem, mas é infinitamente diferente falar inglês Sim. e traduzir e ser professor de inglês. São coisas Que eu muito- nunca E também fui. fazer, uma coisa é a tradução e a outra coisa é a versão. Versão. Que também as Nossa, pessoas Sim. nem confundem. me fale. Sim. São coisas diferentes. É muito mais Quer dizer, a complexo. tradução você partir do idioma estrangeiro para o idioma local, Isso. matriz, e a versão do idioma local para o seu idioma alvo, né? A língua estrangeira. Exatamente. Porque para a versão você tem que conhecer muito Tem, bem o outro tem. idioma. As estruturas, vocabulário, Vamos passar expressão vergonha, viu, idiomática. gente? Tem muita gente que passa vergonha. Passa. Então, assim, eu hoje tenho contato com línguas indo-europeias apenas. Dentro da Haipia, eu entrei com as línguas indo-europeias, eu não entrei com outras línguas de outras famílias. Tá. Então, dessas línguas indo-europeias que eu tenho contato hoje, eu vou te falar na ordem as línguas, e aí vocês já vão entender o seguinte: a partir da primeira, eu vou elencar a última, e isso vai representar o nível do mais alto para o mais baixo. Então vamos lá. Vamos lá. Inglês, italiano, russo, lituano, croata, esperanto, macedônio, espanhol, alemão, francês, holandês, papeamento, letão. 13. Nossa, Exato. e interessante que o espanhol não está indo. Falei na Não, primeira- é uma língua que eu tenho contato mais para leitura, mais para escuta. Já hospedei pessoas de hispanohablantes na minha casa, comunicava só em espanhol, mas não é um idioma que eu estudei. Eu não estudei sistematicamente. Hispano-hablantes. Eu não estudei esse idioma sistematicamente. Mas, por exemplo, me permitiria fazer turismo em países de língua inglesa, língua italiana, língua russa, língua croata. Eu fui à Croácia 2 vezes, estou retornando em breve. Lituano, espanhol, o alemão me permitiria. O alemão é mais para leitura, mas eu quero voltar em breve a poder aprender bem para poder falar, comunicar bem. O Esperanto, que é uma língua artificial, foi criada no final do século XIX, mas ela é interessante porque a pronúncia é muito regular, muito simples, a gramática tem apenas 16 regras e ponto, não tem irregularidade. E é uma língua que ela reúne 60% de vocabulário de matriz latina, para a gente que é brasileiro uma barbada, 32% de línguas germânicas, então para quem sabe inglês é outra barbada. Seria anglo-saxônica. Germânicas, né? Inglês, alemão, holandês e companhia, não só anglo-saxônicos, germânicas, islandês, sueco, enfim. E 8% de línguas eslavas. Russo é eslavo, croata é eslavo. Então, o meu aprendizado desse idioma foi muito rápido. Eu tive 3 meses de aula particulares e já me comunicava nas aulas. Por quê? Porque eu já sabia inglês, eu sabia italiano muito bem. Então aqui, voltando à minha russo. pergunta, até porque eu não quero que termine o nosso programa sem eu te fazer algumas perguntas. Claro, claro. Para o pessoal entender bem, gente. Nós estamos falando de uma pessoa, meu amigo Wallace Arvaner, altamente exceção. Viu, gente? 13 idiomas. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Você falou que dá aula hoje. Sim, sim. Você dá aula em faculdade? Não, eu atualmente trabalho somente com aulas na minha casa. Pessoais. Online. Eu trabalhei nisso. A última escola que eu trabalhei foi a Fundação Cefet Minas. Eu fiquei lá 6 anos e meio dando aula de inglês e italiano e inglês para preparatório de proficiência, tanto do Senex do FMG quanto do programa de pós-graduação do Cefet, para mestrado e doutorado. Então eu dava aula de inglês instrumental durante 2 anos lá e dava aula do básico ao avançado de inglês e do básico ao intermediário de italiano. Você é graduado... Eu tenho Letras? formação em letras em inglês, tenho formação em federal? secretariado executivo, faculdade particular, secretariado Eu também executivo. sou secretária. E a gente Trabalhei com o secretário Secretário. executivo trilingue um tempo. Trilingue. Tenho formação em empreendedorismo, apesar que quase ninguém sabe, mas é porque eu não divulgo muito. Gente, Mas aqui é o lugar para você divulgar. Juliana, Wallace, você pode está no berço do falar. empreendedorismo. E eu tenho Sebrae. Sebrae, e eu tenho uma formação ampla, por exemplo, estou concluindo agora uma graduação em sociologia, estou terminando uma graduação em ciência política. Meu Foi o Deus. que você falou. E o meu mestrado nossa também é na área de conversa. sociologia política, né? Que é o doutorado. Que já é o mestrado Mestrado para o doutorado. para o doutorado eu também ir para a mesma área. Outra pergunta. Tá, então onde que você graduou letras para... Não, letras em inglês, Foi em qual- pela Estácio. Estácio. Ano que vem eu começo o alemão, E você está fazendo pela uma... Uniaselv.
Ano que vem eu começo alemão e português. É mesmo? Sim, sim. Aí é online? Sim. Tá. A outra graduação que você falou que está fazendo? Em ciência política, eu estou terminando agora em Mestrado. setembro. Não, eu termino o mestrado no UPERJ do Rio, porque eu faço graduação e mestrado ao mesmo tempo. Ah, isso tá, eu então tô isso eu não falando. peguei. É, Olha que eu isso eu tô voei. falando. Comi mosca. É, eu tô terminando uma Ainda bem graduação, que a eu tô Lorena terminando pegou. uma graduação em ciência política, uma Aham. graduação em sociologia e uma graduação em ciências humanas. São bacharelados. Tá, Você, 3. você já tem completos. 3. Já terminaram. Três. Aí eu tô mais 3 que eu tô terminando. 3 porque ele tá terminando. Ele acabou de falar. Wallace, eu nunca conheci uma pessoa que estudasse tanto. Tenho 6 pós-graduações. Lato sensu, né? Você tem tempo? Uma delas é em linguística, inclusive. Você tem tempo de namorar, Wallace? Pula essa parte. Ô, gente, intimidade é um problema, tá? Eu já vou avisar. Bom, voltando aqui à coisa séria, né, Paulinho? Beleza, então a gente já sabe das graduações, pós, mestrado, caminhando pro doutorado, 13 línguas, 20 no total. Um pouco mais, é. Como é que é o negócio dos 6 aqui? 7 sistemas de escrita. 7 sistemas de escrita, aula particular. É, Ok. hoje eu dou aula de inglês, italiano, russo, lituano e croata. Então, gente, quem quiser, né? Inflacionou o mercado. Inflacionou. Eu falei isso no início, hein? Uau. Falou. Inflacionou. Eu já, né? Também já dei aula de inglês, não tô dando agora. Aham. Mas inflacionou o mercado. Peraí, Wallace, Wallace. Pergunta. Lá vai. Dá aula de inglês instrumental. Também. Mas você falou. Associação, tá certo? Chama Hypia. Hypia. Vamos lá, gente. YPIA. Hypia HYPIA. é uma associação de poliglotas. Hiperpoliglotas. Hiper Porque é acima de 6. 6 idiomas estrangeiros, Já- para eu poder nem- fazer parte. Ô, Wallace, Pra eu ser não membro, e é vitalício. Eu não sabia que existia o hiperpoliglota. Então vamos lá, calma que vão lá. Olha só. Continuo eu aqui com Não as sabia. perguntas. Hiperpoliglotas. Uhum. O objetivo, uma meta, propósito dessa associação, qual que é? Difundir as línguas e a hiperglossia pelo mundo. Hiperglossia? Isso. Hiperglossia. Que é essa competência, uma série de habilidades que envolvem saber vários idiomas. Né? Independentemente dos níveis. Claro que eles exigem alguns níveis mínimos para poder fazer parte. Sim, igual você falou, teve É, toda tem uns níveis estrutura mínimos. pra passar. Aí pergunta, Tem uma seleção. Tem uma né? seleção. Para entrar quando nessa vocês se associação. comunicam, todos os integrantes, ou quem está nesse grupo de comunicação, assuntos diversos? Nós conversamos sobre quaisquer assuntos, desde que sejam respeitados valores éticos, morais, que não haja nenhum tipo de discriminação. Principalmente tem um grupo que é multiétnico, sobre questões raciais, sexuais, religiosas, se a pessoa se é um ateu, um Políticos. agnóstico, políticos. É um grupo com uma visão um pouco mais humanista. Sim. Então, por exemplo, pessoas de mentalidade muito reacionária acabam não fazendo parte do grupo. Ok. Porque a política é a seguinte, não basta você ser um hiperpoliglota ou uma hiperpoliglota. Ok, que bacana que você tem essas competências. Porém, se eles percebem que você não nutre determinados valores humanos, eles já te eliminam antes de você entrar. Outra Por pergunta causa só da pra- seleção, né? A seleção, Uma ela também é se muito- baseia não só na capacidade de falar N idiomas, e Sim. sim Mas o o que que falar? você pode oferecer para o mundo, Sim. O que você vai falar? porque é um grupo que reúne ali diplomatas, pesquisadores, professores acadêmicos, profissionais liberais, estudantes, pessoas dos mais altos, de uma faixa do espectro socioeconômico gigantesco, pessoas às vezes que estão em cargos de governo e de Estado que são cargos delicados. Então Entendi. você tem ali pessoas que às vezes é um cara que trabalha na ONU há não sei quantos anos. Certo. Né? Tem pessoas que falam 20 idiomas, por exemplo, ou que falam 15 idiomas. Você chega lá, tá, Wallace? Eu quero Você chegar lá, chega não quero lá. parar. Veja, Wallace, Wallace, você se tá. sente em casa nessa associação. Sim. Você e todo mundo que está lá, né? Sim, sim. Wallace, E eles entende. estimulam, nós nos estimulamos a aprender mais. Uns aprendem, inclusive, praticam idiomas uns com os outros. Aqui, eu quero só... E tudo 0800, né? Sim, É sim. isso que eu... Outra coisa, ó. Sim, O nosso sim. programa está no fim, mas antes Ok. do fim, eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa, para ser considerada
hiperpoliglota, ela precisa falar no mínimo, comunicar no mínimo. Falar quantos? bem pelo menos 6 idiomas, de acordo com as normas da Raipia. Falar Pelo e menos escrever? 6 idiomas bem. Bem, Ou falar pelo menos 8 idiomas em nível de comunicação. Tá. Você. Então tem uma mas restrição. esses 8 idiomas em nível de comunicação não são os 8 somente em nível de comunicação. Provavelmente, assim, 5 muito bem, mas 6 mas não é É. tão rígido. Mas assim, se pensarmos dentro do quadro comum europeu, que vai de A1, A2 até C2, por exemplo, tem às vezes você pode ter um idioma em nível C1, não, vamos supor que você tem um idioma em nível C2, que é o seu idioma melhor trabalhado, melhor desenvolvido, com mais tempo de dedicação. Você tem ali um nível C2 em um idioma, por exemplo, estrangeiro, ou 2 em nível C2. Aí você tem 2 ou 3 em nível C1, que também é um nível muito bom. Aí você pode ter 3 em nível B2, por exemplo. Tá, o C2 seria proficiency. Isso. Tá. Então você tem C1 e C2 como níveis avançados, B1 e B2 como níveis intermediários, pós-intermediários, e A1 e A2 como níveis elementares, né, e básicos. Ó, inclusive, eu tô arrasada que nosso programa acabou. Foi muito bom. Acabou pela metade. Mas você voltará. Não, como um hiperpoliglota, não Você tem como voltará. não tem como ter um programa apenas, Não né? tem. Não tem. Tem Volto, jeito. volto pro Sebrae, para quem sabe dar uma palestra. Isso! Você já é convidado para o nosso dia de capacitação, hein? É. Ótimo. Bom, Wallace, foi maravilhoso. A gente vai deixar nossos contatos. Ok. Né, Paulinho? Você deixar seu e-mail e você vai deixar seus contatos daqui a pouco, tá? Gente, foi uma manhã maravilhosa. O meu contato no Instagram, @Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319-8749-0181. Paulinha? Meu contato, Ana Paula, né? Meu e-mail, anapaulapinho@gmail.com. Show. No Instagram, @WallaceArmaniOficial. Meu e-mail é wallacearmani@yahoo.com.br. Meu telefone para qualquer contato, para aula ou para tradução, é 55, se for alguém do exterior, 31 996 049569. Em 55 eu só ponho no meu e-mail. Você já tá Não, eu mais- coloco porque, como às vezes recebe mensagem de pessoas do mundo inteiro. Perfeito. O Wallace, inclusive, com 2 L's. 2 L's. Armani com I no final. Isso. Repete o telefone, por favor. 996 049569. 55 31. Ô, Wallace, foi um Belo Horizonte. prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente. Você voltará aqui no dia de capacitação do Café Delas aqui no Sebrae. Ó, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer, Wallace. Prazerão. Adorei te conhecer. Igualmente. Foi assim uma aula pra mim. Foi, total. Tá? Nossa, Maravilhoso. tira o chapéu. E até o próximo Café Café Delas. delas.